Mas como viver os ensinamentos de Jesus em família, em comunidade, nos dias de hoje? Difícil, a gente precisa aprender e é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Hoje, ao vivo, o casal Matheus e Camila estão aqui com a gente. Eles são da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Né? Que bom que vocês estão aqui. Que maravilha! Bem-vindos ao sofá da estrela, Dani. Hoje é um prazer. Hoje tem uma constelação aqui, só estrelas. E olha, para a gente começar a falar sobre tempo comum, a gente escuta na missa, a gente escuta os padres falando, as pessoas vivendo. Mas, padre, explica para nós então, né? Fala um pouquinho sobre o tempo comum. Este tempo é dividido? Como funciona? Isso mesmo, Dani. O tempo comum é o ordinário da nossa fé. Ou seja, assim como Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem, nós também, cristãos, batizados, temos esta grande missão de ser um sinal do reino de Deus onde quer que nós estejamos. No ordinário da nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, Deus também vai revelando o seu amor. Nós temos o tempo da festa, o tempo das solenidades e agora nós entramos no tempo comum, ou seja, nós vamos rezar o cotidiano da nossa vida a partir de Jesus. Então este tempo comum ele é dividido em duas etapas. Essa primeira etapa de poucas semanas que antecede o início da Quaresma. E depois, quando passa o ciclo da Páscoa, que nós temos a ressurreição de Jesus, nós retomamos o tempo comum. E ele é composto de 33 ou 34 semanas, que nos vai conduzindo essa espiritualidade do reino de Deus. E à medida em que nós vamos caminhando a cada semana, a cada domingo, nós também vamos crescendo na intimidade com Jesus. Ele que nos revela os valores do reino, ele que nos transmite os seus ensinamentos. Mas Dani, como é possível, pensando nessa dinâmica do tempo comum, nós temos aqui o Matheus e a Camila, viver essa espiritualidade do tempo comum na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Bom, padre, como o senhor mesmo citou, é viver a espiritualidade no dia a dia, no nosso cotidiano. Né? E a gente entende que os nossos hábitos, a nossa rotina, diz muito da nossa espiritualidade. Então, o que a gente tenta com os nossos filhos, nós temos 5 filhos, são 4 meninas e um menino, o que a gente tenta fazer é implementar rotinas para unir, a nossa espiritualidade na nossa vida cotidiana, porque a gente entende que não são duas coisas separadas, a nossa vida e a nossa espiritualidade. Não, as duas coisas estão juntas no nosso dia a dia. Então os nossos hábitos dentro de casa, a leitura da palavra, a oração em família, a oração antes das refeições, a gente conta a história da vida dos santos para as nossas crianças. O diálogo da família. O diálogo, principalmente, também, É muito importante para as crianças verem que a gente ama elas, que a gente se ama e que a gente ama Deus, E aí a espiritualidade flui e eles sabem que Jesus está sempre presente, amor? Ô, Matheus e Camila, vocês falando assim, é uma cena muito bonita, 5 filhos, parece que todos eles, eu vou chutar parece alto. Que é fácil, Não parece ele falando assim? Eles escutam, pai, comercial que bom, de vamos rezar. margarina. Não, pai, não come não, vamos rezar primeiro, Parece que os filhos já nascem, já têm. Fala pra mim, Camila, porque tem muita mãe prestando atenção e sabe que o negócio com um filho, Eu não tô falando pela quantidade não, gente, eu tô falando porque a prática, na teoria, a gente viver o tempo comum na teoria, na igreja, e aí trazer para dentro de casa, na família, Camila. E viver o cotidiano é difícil, Hoje em dia, educar um filho é difícil. A gente acha que, como o Matheus está falando, que as coisas fluem. Não é. Tem muita luta. Então, assim, reforçando esse tempo comum, que eu e o Matheus a gente veio conversando, que a gente queria partilhar, a partir do momento que a gente entendeu o que é o servir, muita coisa mudou, amor, no nosso casamento. A gente casou, cada um pensando em si. Eu acho que hoje em dia o egoísmo pega muito, Então, a partir do momento, que a gente passou a caminhar mais com Deus, Deus foi revelando isso pra gente, Jesus foi revelando que a gente veio para esse mundo para servir, para se doar,
nossa visão mudou. Então a gente consegue passar isso para os nossos filhos e a gente consegue viver isso com o nosso filho. É fácil? Não, não é nada fácil. É uma luta diária, é um sim diário, né? É isso que Jesus nos ensinou, é o nosso sim de todo dia. E às vezes assim, dentro de casa, às vezes, Camila, você não trabalha fora, só fica em casa. Nossa Senhora! Camila, Eu se só você falasse que fico em trabalhasse casa. fora, eu ia falar, minha mulher, você não existe? Não, eu só fico em casa cuidando dos filhos. Não muita é um coisa. só, né? É uma responsabilidade muito grande. Vocês têm filhos que não querem ir à igreja? Não, Que assim, tem um pouco de preguiça. Tem muito da idade, Idade. também, né? Tem, o nosso de 5 anos, ele já é um pouquinho também mais agitadinho, então assim, todo dia, aos domingos, para se arrumar para ir para missa, não quero essa roupa, não quero aquela. Sei. Né? Ele que quer decidir tudo. Mãe, não quero ir nessa igreja, vamos na outra, mãe, vamos no Cristo. Não, mãe, vamos na capelania. Então, às vezes, ele quer decidir para onde vai. Então, a gente tem que ir orientando, tem que, né, e vai dando tudo Mas certo. não tem muita resistência deles em relação à parte espiritual. Porque tem isso o faz exemplo parte, do pai, né, da para eles. mãe. Isso é o normal para eles. Né? A gente não falta, tá sempre. Porque desde que a gente se converteu no movimento de cursilhos, né? A gente é cursilista, a gente fez cursilho aqui em Lorena. Que legal. Em 2016, já faz uns 6, 7 anos. As nossas duas maiores eram pequenininhas. A Júlia mais velha devia ter 5, 6 anos. Então, de lá para cá, a gente nunca faltou missa, a gente sempre reza o terço junto. Então, assim, elas cresceram com o hábito, né? O hábito Isso que mesmo. forma... Porque assim, né, a fé que nós temos, nós aprendemos através da nossa família, né? Assim como Jesus, que foi educado na fé do seu tempo, através da sua mãe, do seu pai, nós também aprendemos a amar Jesus, amar a igreja, amar a nossa fé através dos nossos pais. Sim. E o bom exemplo da família ajuda também numa experiência madura de fé dos filhos, não é? É isso. Não, com certeza. E os filhos vendo a gente ir à missa, a gente fazendo as orações, ele pensa, poxa, é importante isso, né? Se não fosse importante, meu pai não fazia, né? Então, Exatamente. Transmite só no... E agora, indo para o casal, né? Eu acho que os casais também devem pensar, né? Mas será que vocês já se conheceram com esse ideal, né? Vamos formar uma família em Cristo, com os ensinamentos, que coisa bonita. Né, Camila? Quando você viu uma ele já é da igreja, olha que bonito. Né? Não é assim? E não foi assim também, né? Não foi. É um processo. Acho que nossa vida toda é um processo de conversão, todo mundo, né? De todo mundo. E assim, a gente é muito grato a Deus por a gente ter encontrado mais fortemente a Deus nesse movimento de cursilho, né? Que foi onde a gente conseguiu se aprofundar mais, quando a gente conseguiu interiorizar a importância, né, dos ensinamentos de Jesus, por que a gente veio para esse mundo, o que nós temos que fazer aqui, para onde nós vamos, né? Quando a gente conseguiu interiorizar isso, não é que fica mais fácil, mas a gente tem esse norte e a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos. Então é muito importante, desde pequenininho, né, a gente já ensiná-los esse caminho, né, a amá-los, ensiná-los a amar as coisas da igreja, Nossa Senhora, é lindo. Participação, né? Por que eu tô fazendo essa pergunta, sabe, padre? Porque no dia a dia, lá fora, nas famílias, né, o senhor é religioso, tem essa missão de fazer esse acompanhamento, né? Sim. Preservar a família dentro da igreja. Mas tem muitas famílias que estão, às vezes, acompanhando, muitas mães que olham e falam, poxa, como eu queria que o meu marido ou que a minha esposa participasse mais, né? Às vezes tem uma outra... Verdade. Então, não é fácil, né? Mas existe a fé que não deixa isso acabar, né? Verdade. É verdade. Muita oração, né? É só um comentário, assim, a gente foi criado na igreja, né? Nossos pais são católicos, mas assim, a fé para nós era uma ideia, sabe? Jesus era uma ideia que a gente tinha no nosso coração, mas com o cursilho, depois de casado, a nossa vida não ia bem, a gente brigava muito, padre, né? A gente não queria ter mais filhos e, assim, o nosso casamento não ia perdurar muito. E não queriam ter mais filhos antes de ter filhos? Não, já depois tinha das duas. já tinha duas. A gente já tinha decidido que não teria mais. A vida do casal depois do segundo filho, ela dá uma balançada, né? Porque um dorme, o outro Sim. acorda. E depois vai comum. ficando fácil, tá? Só que não, né? Isso é tempo comum, isso é o cotidiano gostei. da vida. Gostei né? dessa humanidade, isso mesmo. E aí aconteceu da gente ter tido esse encontro, né? Com a pessoa de Jesus. Então agora deixou de ser ideia para ser real. Olha que E a bonito. gente convidou ele para morar na nossa casa conosco. Então Olha dali, que bonito dali em isso, diante, né?
dali em diante já não solta mais dele, não. É difícil seguir, mas não solta mais, É né? possível, é difícil, mas é possível. Que legal. Maravilha. Tudo depende do nosso sim diário. Isso. E à medida em que nós vamos permitindo Jesus fazer parte da nossa família, nós também vamos crescendo na fé, na espiritualidade, no nosso caminho como fiéis, como batizados, como leigos, como consagrados. Estamos vivenciando o ano vocacional. E olha que testemunho bonito, né, Dani? De uma família vocacionada que vive a fé, que vive o testemunho de seguimento a Jesus, também no cotidiano, no tempo comum da nossa vida. Na liturgia, o tempo comum ele é caracterizado pela cor verde, que nos lembra que ainda não estamos maduros na fé. Ainda temos uma caminhada longa pela frente para conhecer Jesus. Jesus sempre será uma novidade. Não é uma realidade acabada, mas é uma boa nova. É um evangelho, né? Que nós vamos descobrindo à medida em que também nós vamos nos aproximando do seu amor. Verdade. Muito obrigado, Mateus. Obrigado, A Camila. gente que agradece a oportunidade. Que alegria tê-los aqui conosco. E eu gostei Obrigada. demais para humanizar, né? Humanizar a família. Porque a gente vê sempre o produto final, que vem com uma grande história, que vem com o seu processo. Parabéns, Deus abençoe. Um Obrigada, abraço amém. para as crianças, para a Obrigada. comunidade, para todos lá da Diocese de Volta Redonda. Volta Redonda, né, Padre? Barra do Piraí. Barra do Piraí. Piraí. Volta Redonda. É isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E a vida ficou.